A cadeia de montanhas de Santa Lúcia acompanha o litoral da Califórnia, estendendo-se desde Monterrey por centenas de anos. Ao longo desse tempo, tem sido contada histórias fascinantes sobre entidades misteriosas que vigiam as montanhas. Essas entidades são frequentemente avistadas de relance, sempre a uma certa distância. No entanto, se você ousar olhar fixamente por muito tempo, elas desaparecem, como por encanto. Então, se algum dia você estiver fazendo uma trilha pela deslumbrante natureza selvagem de Big Sur e sentir a nítida sensação de estar sendo observado, acredite, é porque você está mesmo sendo observado pelas enigmáticas entidades das montanhas de Santa Lúcia. Para quem não me conhece, eu sou o Fernandes e você está no canal De Olho no Planeta. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Há um mistério enraizado nas profundezas das montanhas de Santa Lúcia, conhecido como os Observadores das Trevas. Ninguém sabe ao certo há quanto tempo essas misteriosas entidades têm guardado essas montanhas imponentes. No entanto, as histórias e relatos remontam aos primeiros colonizadores espanhóis no início do século XVIII. Imagine a jornada árdua e perigosa dos colonizadores que enfrentavam a imponente cadeia montanhosa de Santa Lúcia como seu último obstáculo antes de alcançar o vasto Oceano Pacífico. À medida que lentamente se aventuravam pelas encostas íngremes, eles se depararam com uma presença sombria e enigmática. Figuras escuras observavam-nos silenciosamente, sempre à distância, incitando curiosidade a uma leve sensação de inquietação. Esses observadores misteriosos passaram a ser chamados de Los Vigilantes Oscuros pelos colonizadores, em referência à sua natureza sombria e vigilante. Seus propósitos e intenções permanecem envoltos em mistério até os dias de hoje. Alguns acreditam que essas entidades sejam protetoras, guardiões das montanhas, enquanto outros sustentam teorias mais sinistras. Independentemente das crenças e interpretações, e presença desses observadores das trevas adiciona uma camada de fascínio e intriga às majestosas montanhas de Santa Lúcia. Sua existência é um lembrete de que há sempre mais segredos a serem descobertos nas profundezas da natureza selvagem, e que devemos respeitar e admirar a imponência dessas montanhas, mantendo o olhar atento para o desconhecido que espreita nas sombras. Ao longo dos anos, relatos de avistamento dos mesmos seres misteriosos foram feitos por colonizadores americanos. Independentemente de pertencerem a uma tribo nativa americana, serem colonizadores espanhóis ou simplesmente caminhantes casuais, todos que viajam pela área experimentam uma sensação de ansiedade como se estivessem sendo silenciosamente observados. Esses eventos costumam ocorrer no final da tarde, pouco antes do anoitecer, nas colinas, especialmente em dias nebulosos. É nesse momento que os olhares parecem fixar-se em você, vindo de algum lugar desconhecido. Ao se virar, depara-se com uma figura sombria, alta, com cerca de 3 metros de altura. Suas pernas e braços são finos e longos, enquanto o rosto permanece oculto, exceto pelos olhos que talvez emitam um tênue brilho. Alguns relatos mencionam que essas figuras usam chapéus de abas largas e capas. No entanto, assim que seus olhos se ajustam e sua mente começa a compreender o que está diante de você, a figura desaparece misteriosamente, como se jamais estivesse lá. Aqueles que tiveram o privilégio ou infortúnio de avistar esses observadores das trevas descrevem-nos como perturbadores, porém aparentemente inofensivos. Passam a maior do tempo nas sombras das florestas, mas não hesitam em emergir quando alguém se aproxima. Acredita-se que, de acordo com as lendas transmitidas ao longo do tempo, que essas entidades acompanham os viajantes em sua jornada pelas montanhas. Dotados de uma audição e visão excepcionais, são capazes de detectar qualquer tipo de tecnologia moderna, como telefones ou GPS, e preferem evitar interações quando percebem sua presença. Curiosamente, até mesmo figuras notáveis tiveram encontros com os observadores das trevas, como o renomado escritor John Steinbeck. Em sua história intitulada Flight, o personagem se depara com uma figura escura observando o topo de uma colina. Abbey, desconfiado, olhava para trás a cada minuto ou dois, seus olhos fixos nos cumes das montanhas à sua frente. Os avistamentos dos observadores das trevas na cadeia de montanhas de Santa Lúcia continuam a intrigar e despertar interesses.
Ele serve como um lembrete de que existe mistério oculto nas profundezas da natureza selvagem e que devemos respeitar e admirar a imponência dessas montanhas, sempre conscientes de que há algo a mais do que nossos olhos podem ver, espreitados nas sombras. Poucas informações se têm sobre quem são esses misteriosos seres ou onde vivem, mas a sabedoria popular sempre ditou que era melhor ignorá-lo e nunca demonstrar interesse em sua presença. Os observadores das trevas eram um assunto de fascínio para a família Steinbeck. Thomas, filho de John Steinbeck, até mesmo escreveu um livro sobre eles, mas foi sua mãe, Olive, que teve uma interação peculiar com essas entidades. Como jovem professora, Olive costumava compartilhar histórias sobre sua época em que precisava atravessar as sombrias florestas das montanhas para chegar ao trabalho. Ela afirmava ter avistado os observadores das trevas em várias ocasiões e curiosamente deixava presentes de flores e comidas para eles. Surpreendentemente, ela também recebia presentes dos observadores em seu caminho de volta para casa. Essa troca peculiar de presentes, em uma espécie de romance sinistro, criou uma aura de mistério ao redor dessas entidades. Ainda nos dias atuais, há relatos recentes de avistamento dos observadores das trevas, e que torna tudo ainda mais assustador é que as descrições fornecidas pelas testemunhas são surpreendentemente semelhantes. Esses seres enigmáticos continuam a intrigar e fascinar, adicionando um elemento de suspense à já enigmática cadeia montanhosa de Santa Lúcia. Enquanto permanecem envoltos em mistério, os observadores das trevas permanecem como uma lembrança constante de que há muito mais coisas ocultas nas sombras do que podemos compreender. Um relato intrigante vem de Dan, de Phoenix, Arizona. Enquanto explorava as montanhas próximas a Bled, Califórnia, ele sentiu uma sensação perturbadora de estar sendo observado durante uma trilha. Seus instintos a alertaram e, ao olhar para o topo da montanha, deparou-se com uma figura humana encapuzada. O rosto estava oculto, mas o capuz e o manto estavam em frangalhos. Em um momento de precaução, ele decidiu voltar pelo mesmo caminho e nunca mais retornou àquela área de cadeia montanhosa. Outro relato intrigante é de Elizabeth, de San Mateo, Califórnia. Enquanto voltava de Los Angeles com um amigo, eles avistaram algo incomum no final da montanha, próximo ao reservatório de São Luís Obispo. Era uma figura humana de tamanho imponente, mas havia algo sinistro nela. Vestido com uma capa preta semelhante à imagem sombria da morte e segurando um cajado, não se assemelhava a uma pessoa comum. O fato de ser durante o dia tornava ainda mais evidente que aquela figura não era humana. Para Elizabeth, isso confirmou a realidade dos observadores das trevas. Mas afinal, quem são esses enigmáticos observadores das trevas? Embora não haja uma resposta definitiva, existem teorias intrigantes. Uma delas é a pareidolia, um fenômeno humano no qual nossa mente tende a encontrar padrões familiares em estímulos aleatórios. Pode ser algo convincente, como ver rostos em nuvens ou figuras em sombras projetadas nas árvores. Os observadores das trevas poderiam ser simplesmente sombras alongadas pelas árvores, desencadeando nossa tendência a interpretá-los como figuras altas e encapuzadas. Essa teoria poderia explicar por que eles são mais avistados no amanhecer ou no entardecer, quando as sombras são mais pronunciadas. No entanto, há algo intrigante nessa história. As descrições dos avistamentos são notavelmente consistentes, o que desafia a explicação da pareidolia. Além disso, há fotos dos observadores das trevas que capturam sua presença misteriosa. Essas imagens acrescentam uma camada adicional de mistério e intriga a esse fenômeno. Embora não possamos afirmar com certeza quem ou quem são os observadores das trevas, a realidade de suas aparições persiste, deixando-nos fascinados e intrigados a explorar mais sobre esse enigma nas sombrias montanhas de Santa Lúcia. Existe um fenômeno intrigante conhecido como Brocken Spectre, nomeado após o pico quebrado nas montanhas de coração da Alemanha. Ao longo de centenas de anos, os moradores locais têm relatado os avistamentos de figuras sombrias no pico quebrado. No entanto, a verdade por trás desses avistamentos é um tanto mais prosaica. Na realidade, o que as pessoas estão vendo são as sombras de caminhantes ou alpinistas projetadas na névoa das montanhas, quando o sol está diretamente atrás dela. Esses aspectos sombrios frequentemente são cercados por um halo de arco-íris, conhecido como glória, que ocorre devido à refração da luz solar nas gotículas de água presentes na névoa. Curiosamente, esses efeitos podem ser observados durante voos, quando a sombra do avião é cercada por uma glória projetada das montanhas.
Embora o fenômeno das sombras projetadas possa explicar algum dos avistamentos relatados, há ainda aqueles que se perguntam se os observadores das trevas podem estar relacionados a essa ocorrência. No entanto, as evidências não sustentam essa conexão. As glórias são espetaculares e certamente teriam sido mencionadas nas histórias e relatos dos observadores das trevas, mas isso não parece ser o caso. Além disso, os observadores de sombras, ou Brock Spectros, permanecem no local enquanto as condições permanecem favoráveis, ao contrário das descrições dos observadores das trevas, que mencionam o rápido desaparecimento dessas figuras misteriosas. Os céticos têm apresentado outras teorias para explicar o avistamento e a sensação de estarem sendo observados nas montanhas. Alguns sugerem que a hipóxia, a falta de oxigênio em altitudes elevadas, podem causar alucinações nos indivíduos, especialmente se eles estiverem expostos a altas amplitudes de infrassom. O infrassom é um som de baixa frequência, abaixo de 19 Hz, que pode ser gerado pelo vento soprado pelas encostas das montanhas. Essas teorias científicas tentam relacionar a experiência emocional relatadas por muitos como ansiedade, medo e arrepios nas espinhas. No entanto, mesmo com essas explicações científicas, ainda existem perguntas sem resposta sobre como as pessoas afirmam ver os observadores das trevas de dentro de um carro em movimento. Embora não possamos afirmar categoricamente que essas figuras sejam reais, é importante manter a mente aberta e explorar todas as possibilidades. Afinal, quem sabe o que mais podemos descobrir ao buscar a verdade por trás desses mistérios tão fascinantes.